Olha, o Ministério da Fazenda estuda um plano de ajuste fiscal de mais de 220 bilhões de reais para tentar diminuir o rombo nas contas públicas deste ano. O projeto foi revelado sem querer, quando a imprensa foi chamada para registrar a primeira reunião oficial de Fernando Haddad com seu secretariado. E o slide projetado no telão mostrava o estudo. Integrantes da Fazenda confirmaram à CNN que a medida foi, de fato, discutida em meio às outras possibilidades para equilibrar os gastos e as despesas do governo, mas que esse não é, portanto, um plano terminativo. A conta desenhada no slide era a seguinte: receitas extraordinárias, 87,53 bilhões de reais. Reversão de desonerações e compensações, 72,55 bilhões de reais. Redução de despesas, 40 bilhões de reais. Ativos abandonados do PIS/PASEP, 23 bilhões de reais. Total em 2023, 223,08 bilhões de reais, menos 2,08% do PIB. Gustavo Uribe, você que é muito bom de matemática, por isso que você fez jornalismo. A gente tem que rir porque jornalista é muito ruim de matemática, tá, gente? Mas a gente vai lá naquela conta final e a gente tem as nossas fontes, então a gente tenta explicar. Eu fiquei me perguntando se nesse número aí tinha o otimismo do futuro, do ministro agora empossado, do ministro da Fazenda, que contava que ia ter aquela desoneração dos impostos sobre combustíveis e de última hora não, ficou isento ainda por mais uns 2 meses. A primeira derrota de Fernando Haddad, que teve de ceder para a política. Fernando Haddad era contra que você tivesse essa desoneração prolongada, mas a política, e eu cito quem são, Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, e Aloysio Mercadante, o novo presidente do BNDES, insistiram com Luiz Inácio Lula da Silva de que o impacto político poderia ser muito negativo. Não só impacto político, a possibilidade de ter um novo movimento dos caminhoneiros paralisando o país. E aí Lula cedeu para a política e acabou não ouvindo Fernando Haddad. Você teve a desoneração ampliada por mais 2 meses em relação a gasolina e álcool e até o final do ano para o diesel. Então agora Fernando Haddad ficou com a xícara e o pires na mão, ou seja, ele tem que agora encontrar espaço no orçamento para que o país não tenha um endividamento público tão grande. Então a ideia é, nesse momento, fazer esse ajuste fiscal para apresentar até abril o novo arcabouço fiscal. E aí, retirando-se o teto de gastos, que é um arcabouço fiscal bastante eficiente, porque legalmente ele impede o aumento dos gastos públicos de maneira desenfreada, mas Luiz Inácio Lula da Silva acha que engessa o orçamento da União, então propõe 2 possibilidades. Uma delas, uma meta de superávit primário, uma tentativa de dar um aceno de controle dos gastos públicos, ou uma meta também de endividamento público. A gente já viu metas de inflação no país que não são cumpridas. Nos últimos anos, por exemplo, ficou sempre no teto da meta, nunca no centro. Então, o que se espera é que agora, com uma medida mais flexível de controle das contas, pelo menos essa eventual meta de superávit primário ou essa meta de endividamento público seja cumprida. É essa tentativa aí de Fernando Haddad de colocar as contas no trilho. Mas as análises mais otimistas dizem que neste ano, pelo menos, é impossível, porque o orçamento da União está bastante engessado e com muitos gastos. Possivelmente, para frente, será possível colocar as contas no azul. Obrigada, Uribe.